Olá, amigo, tudo bem? Este é o segundo vídeo da série Marcas de Amor, onde estamos aprendendo um pouco do que a Bíblia tem a nos ensinar sobre família. Por isso, antes de começar, eu convido a você para juntos orarmos a Deus. Querido Deus, muito obrigado pela tua palavra. Nós pedimos que o Senhor ilumine a nossa mente e o nosso coração agora, ao nós meditarmos na mesma sobre este assunto família. E nós te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Bem-vindo à série Marcas de Amor desta Semana da Família 2025. O tema de hoje é a marca da lei no batente da porta. O Shema Israel é um texto sobre identidades. Ele diz quem é Deus e, de maneira grandiosa, apresenta ao povo santo o Deus único. O chamado à adoração é seguido de um comando para a transmissão desses princípios por meio de um falar contínuo, da sinalização na testa e na mão e, mais uma vez, da sinalização no batente da porta. Da mesma forma que o sangue do Cordeiro, as portas das moradas do povo de Deus também eram marcadas pela lei, ou deveriam ser marcadas pela lei do Senhor. A casa se tornaria assim um ambiente de segurança e desenvolvimento pela instrução do Senhor. Os relacionamentos deveriam ser justos e o centro da vida, apontado pela lei, claramente visto. A identidade é com certeza um dos temas grandiosos também na atualidade, um tema importante atualmente. É impossível entrar em contato com qualquer mídia sem que esse assunto apareça. Ao longo da história, as identidades têm sido definidas pelo local de nascimento, pela profissão da família, pelo grupo social, pela cultura, pela religião, e a cada novo momento, novos elementos são acrescentados ao que entende-se por identidade. Hoje nós podemos pensar que existe uma verdadeira fixação por esse tema da identidade, o que nos leva a refletir sobre a angústia de uma geração pela insegurança de não ser. Infelizmente, os caminhos escolhidos têm se mostrado miseravelmente falhos e as dores estão cada vez maiores. Ansiedade, decepções seguidas de desencantamento com a vida, a procura autodestrutiva por satisfação por meio de recursos viciantes, que não são necessariamente químicos, nesta era em que a oferta de dopamina é abundante, tudo isso em consequência de um anseio por querer ser e querer pertencer, não podendo ignorar a falência do coração humano em ser coerente. Por isso, olhar para si mesmo à procura de uma identidade que satisfaça o vazio está fadado ao fracasso, porque os nossos sentimentos mais profundos não se alinham e nem se harmonizam e nem dialogam entre si e também são contraditórios. Né? Então, além disso, a nossa ideia de nós mesmos, por natureza, é instável. Isto é, nossos desejos não apenas são incoerentes, mas também são mutáveis. Somos pessoas diferentes e estamos sujeitos a transformações em cada evento da vida. Por exemplo, um luto ou mesmo a chegada de um filho podem ser momentos da vida que nos mudem quem nós qual seja a nossa identidade. Compreende? Nós também podemos afirmar que a nossa identidade, ao contrário do que afirmam as ideias do nosso tempo, a nossa identidade ela não pode vir de sentimentos, pois a maioria dos nossos sentimentos nós nem mesmo dominamos ou conhecemos. Além disso, a nossa identidade não pode ser encontrada nos traços de personalidade que nós usamos para nos definir, exatamente porque escolhemos alguns em detrimento de outros. Ou pior ainda, às vezes alguém está escolhendo por nós, não é mesmo? Mas a boa notícia é que Deus, através da sua santa palavra, nos dá orientação quanto a isso. Ele não nos deixa perdidos. Meu querido. Veja só. Escute, Israel. O Senhor nosso Deus é o único Senhor. Portanto, ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, com toda a sua força. Essas palavras que hoje lhe ordeno devem estar no seu coração. Você as inculcará a seus filhos e delas falará quando estiver sentado em casa, andando pelo caminho, ao deitar-se e ao levantar-se. Também deve amarrá-las como sinal na sua mão e elas lhe serão por frontal entre os olhos. E você as escreverá nos umbrais de sua casa e também nas suas portas. Deuteronômio capítulo 6, versos 4 a 9. Chama a atenção a ordem para amar.
E não poderia ser diferente, pois entendemos o amor pelo princípio de que ele requer liberdade. Devemos ouvir Deus falando para as famílias de Israel, primeiro dizendo que esse amor é um amor total, a vontade inteira está sob o domínio do amor, todos os sentimentos estão sujeitos a ele, e não há nada sendo poupado no que diz respeito à sua intensidade. Existe, sim, e fundamenta o chamado de Deus, o exercício da vontade. Do contrário, nem mesmo essa frase existiria. Deus deseja que Israel queira. Obviamente, o Deus de Israel não é um ser carente e necessitado. Pelo contrário, a divindade é satisfeita em si mesma. E isso significa que o chamado de Deus não é por causa dele, é por nossa causa. Deus não precisa de que as decisões dele sejam orientadas pelo nosso amor. Mas ele se apresenta amoroso e salvador, deixando bem claro que o princípio da nossa vida deve ser o amor que temos por ele. Brilha diante de nós a realidade revelada por Deus. A lógica de sua lei e a lógica de seu amor e graça são a mesma. Ele deve estar no centro de tudo, exigindo amor total e obediência total. Vamos meditar sobre alguns importantes desdobramentos do chamado de Deus. Primeiro, Deus se apresenta como único Senhor. É claro que somente Ele, no universo todo, detém o que pode caracterizar uma divindade. Somente Ele, portanto, existe como Deus. Mas isso não significa que não podemos criar substitutos para Ele em nossos pensamentos e práticas. Infelizmente, nossa vida pode ser orientada pelas leis do trabalho, do mercado, do dinheiro. Podemos sim estar sujeitos às ideologias e políticas humanas como deuses sobre nós. E aí, meu querido, sendo o coração humano uma fábrica de ídolos, a lista pode crescer infinitamente. Ter a Deus como único Senhor é uma escolha que deve ser lembrada constantemente. Segundo, é impossível não adorar a Deus e não ser um idólatra. A escolha de não se submeter a Jeová como único Senhor levará a pessoa inevitavelmente a se submeter a outro domínio sobre ele. Isso significa que se colocarmos outros deuses diante de Deus, haverá uma outra lei sobre nós, porque deuses criam suas próprias leis. Portanto, se o primeiro mandamento for quebrado, não restará nenhum sentido em seguir os outros, porque se houver outro Deus na vida, haverá inevitavelmente outro código de leis e outros pecados. Por exemplo, vamos pensar um pouco no que aconteceu na queda do homem no Éden. Como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal, foi a frase que Eva ouviu da serpente. Satanás criou para a mulher uma suposta salvação em um mundo onde não havia perdidos. E para que isso acontecesse, ele apresentou para Eva a artificialização da realidade, onde o código de conduta e de comportamento era a lógica dele, a lógica do próprio Satanás. Seus olhos se abrirão, isto é, você precisa ser salva da sua cegueira. Percebe? O inimigo se posiciona no lugar de Deus e desse lugar ele cria suas próprias leis e, consequentemente, seus próprios pecados e assim, seguindo essa lógica, Eva concluiu que o erro naquele dia seria não comer o fruto. Terceiro, o amor e a lei de Deus, além de serem inseparáveis como fundamentos lógicos do seu governo, também não se separam de nenhuma atividade da vida. É importante aqui lembrar que a palavra de Deus não divide a realidade em espiritual e material. O paganismo é que sustenta esse engano. Deus separa as coisas entre espirituais e carnais, ou seja, espirituais e pecaminosas. Isso significa que as palavras que Deus ordenou devem ser ensinadas e praticadas quando estivermos assentados em casa, ao caminhar, no repouso, ao anoitecer, ao despertar pela manhã, a todo tempo, entende? A lei do Senhor deve estar fundamentando os pensamentos, frontal entre os olhos e produzindo as ações, sinal na tua mão. Então, vamos relembrar tudo o que vimos para pensarmos num resumo que pode ficar de proveito para a gente. Beleza? Olha só, Deus ordenou que sua vontade fosse escrita em cada membro da família, marcando nossos filhos nas mãos e na testa, significando a sujeição dos pensamentos e das ações, da palavra de Deus para o nosso coração, das nossas mãos para as mãos dos nossos familiares, da nossa mente para a mente deles. Mas a ordem de Deus vai além disso. Ele disse que a lei deve estar escrita nas portas
É maravilhoso pensar que a submissão ao governo de Deus esteja marcada como sinal no mesmo lugar onde a marca da graça dele foi destacada. A obediência ao Senhor é o poderoso mecanismo gerador de identidade. Sede santos, porque eu sou santo, disse Deus. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se amarem uns aos outros, disse Jesus. O que esses versos indicam? Que em todas as leis, Deus nos ordena a buscar a sua imagem. Identidade e pertencimento. Duas coisas caríssimas para a vida humana a qualquer tempo. Não há nenhuma possibilidade de haver saúde nos relacionamentos familiares se a marca do lugar onde os familiares se refugiam não seja a obediência ao Senhor. Não há nenhuma segurança no desenvolvimento se não houver os limites visíveis que indicam para onde está se desenvolvendo. O salmista afirmou no Salmo 91 que a verdade de Deus é proteção e escudo. Somos tentados pela cultura ao nosso redor a entender o amor pela efemeridade de um sentimento. Mas Jesus nos revela que o amor é um estado do ser que é identificado por um código de conduta, que é o seguinte, que está escrito em 1 Coríntios 13, versos 4 a 7, que diz assim, ó: o amor é paciente e bondoso, o amor não arde em ciúmes, não se envaidece, não é orgulhoso, não se conduz de forma inconveniente, não busca seus interesses, não se irrita, não se ressente do mal. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. 1 Coríntios capítulo 13, versos 4 a 7. Então, meu querido, eu creio que a nossa oração hoje deve ser essa aí, ó. Pai, que minha casa tenha as marcas do teu reino e que seja desejo de todos que o teu reino e a tua vontade triunfem sobre todo o universo, mas que hoje ele já esteja governando o coração do meu lar. Que a tua lei nos umbrais da porta da minha casa seja o guardião infalível contra a invasão de qualquer ídolo e que o amor de todos por ti seja facilmente reconhecido na manifestação da vontade de te ver feliz com a nossa obediência. E você pode continuar essa oração. E assim, Senhor, que possamos descansar em saber que a tua vontade é o sustentáculo da união, da alegria, da identidade e do pertencimento da nossa família. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e lhe dê a paz.